E aí, Aline, tá nervosa? Ai, Luana, a gente... Como que você vai fazer agora a entrada, a abertura? Ai, não sei. O que você acha? A gente fala... Eu não sei. Mas a gente tem que ter um bordão, né? Acho que seria legal. O que você acha? Eu tô super nervosa porque é a primeira, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser mais natural possível. Como? Não sei. No nervoso é difícil. Vamos tentar dar bastante risada, curtir. Vamos pegar isso aqui como se fosse nosso lazer. Nosso lazer. Vamos curtir. Eu acho que já tá gravando. Já tá gravando? Então vamos lá. 1, 2, 3 1, 2, 3. Ela Reina! Está no ar, né? É um prazer estar aqui com você, Aline. E eu quero saber de você como que surgiu Ela Reina. O Ela Reina é algo que Deus colocou no meu coração, assim. Eu nem sabia, falar a verdade. Eu morava, né, em Alphaville e eu fui na igreja, estava passando uma fase muito difícil e Deus deu uma palavra de Esther 4:14. Vocês aí que estão assistindo. E também, antes de eu contar a história, se inscreva no canal, né, Luana? Aperte no canal. Como fala? O sininho? O sininho. O sininho. Nós vamos aprender ainda, calma aí. Calma aí, a gente tá... Então, vou contar um pouquinho aqui a história. E o Ela Reina, né? Se a gente até pegar, né? O ritmo. Ela Reina. Surgiu, assim, algo inesperado. E chegando em Alphaville, a gente tava com muita expectativa, trabalho, enfim. Fomos com um foco mais de trabalho. Mas quando Deus quer algo, Ele nos surpreende, Ele aperta, né? E aí foi que Deus deu essa palavra de Esther 4:14. Aí vocês procuram aí e lê com atenção, porque essa mulher surpreendeu o coração de Deus. Então lê pra gente aí esse versículo maravilhoso. Então, aqui eu não tô enxergando direito. Pega o óculos da convidada daqui. Não, espera aí, eu vou contar aqui. Aí, nesse dia, Deus deu essa palavra sobre Esther e eu fiquei alimentando essa palavra sobre Esther e quando Deus colocou no meu coração para voltar para Itu. E aí até o coração falava assim, não, eu falei para o meu esposo, vamos voltar para Itu. A gente ficou meio indeciso, mas a gente chegou aqui. E foi que foi gerando, o Ela Reina foi gerando meu coração. E até vai fazer, em outubro, vai fazer 1 ano que a gente voltou para Itu. E aí eu recebi uma palavra profética de um apóstolo aí, um homem de Deus, um profeta. Apóstolo não, é um profeta. E ele falou que eu ia estar sentada numa mesa diante de mulheres. E está concretizando hoje. Uau, então, uau. E assim, Deus coloca algo no nosso coração, a gente não entende, no começo a gente não entende, mas o Ela Reina veio para a gente reinar nas nossas emoções, com nossos propósitos, na nossa vida, e estamos aí, Luana. E aí eu chamei a minha querida irmã para estar nessa jornada, e aí eu te pergunto, por que você aceitou estar nesse propósito? Eu aceitei porque a gente tem um chamado específico de Deus, né? A nossa família é uma família sacerdotal, então não tem como fugir daquilo que é o propósito do reino, né? Uhum. E também o nome já é convidativo, né? Você quer ir, né? Ela reina, né? Então eu quero reinar nesse negócio aí. Essa bagaça, né? Aí você fez o convite para mim e eu não pensei 2 vezes. Falei assim, eu quero estar nesse negócio, eu quero gravar, eu quero falar com outras mulheres. E eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Eu acredito que quando a gente se põe na mão de Deus e deixa queimar, as coisas fluem. Então, mas a gente hoje tem algo muito lindo para contar, né?
A Sim. gente tem duas pessoas maravilhosas que está aqui sentada na nossa frente. Ninguém imagina quem é, hein? Ninguém imagina. Mas eu quero contar um pouquinho sobre ela. Essa pessoa, Luana, é maravilhosa. Uau! Ela é cantora, já foi muito cantora, cantava até em festival, você tem noção? Nossa! Em festival, cantava em festival, coral, evangelista, é mãe, dona de casa, maravilhosa, costureira também. Costureira. Vamos apresentar agora Pastora Isildinha! Seja bem-vinda! Prazer. E aí? É muito grande estar aqui. Amém. De frente com você, Aline, você, Luana, filhas maravilhosas. Obrigada. Deus é Deus que realiza essas coisas. Quando Deus tem algo a fazer, passa-se tempos, mas que Ele realiza. Ele realiza. Mas antes de nós começar, Pastor Isildinha, vai ter a outra convidada que a Luana vai apresentar, porque a gente tá com o coração aqui, ó, explodindo. Vai aí, Luana, apresenta essa mulher maravilhosa aí. Quem essa que é? mulher é maravilhosa. Você não precisa nem conhecer ela muito, que ela já se torna sua amiga imediato, entendeu? Você que tá aí, precisar de uma amiga, ela é super maravilhosa. Já segue ela no Instagram. Já segue ela. Segue ela lá no Instagram. Ela é uma mãe exemplar, ela é uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Precisar de oração é com ela. E também é uma pessoa maravilhosa para mandar pix, né? Você liga para ela, na hora. Ela não pensa duas vezes, manda pix pra gente. Glória a Deus pela sua vida. E agora eu vou apresentar Lília, minha irmã. Vamos bater palma para ela. Linda, maravilhosa. E como que tá o coração? Tô nervosa. Sempre, né? Sempre. Muito obrigada por convidar. Ser as suas cobaias, tá? Cobaia maravilhosa. Meu Deus do céu, que coisa que vocês me colocaram, hein? Misericórdia, hein? Mas estamos aqui, vamos falar das coisas de Deus, sobre fé, mulher corajosa, mulher valente. Estou disposta a ouvir umas coisas e também falar algumas coisas. Isso aí, é o que a gente quer. Vamos lá, então. Então, vamos começar com a Pastora Isildinha, então. Qual é a filha mais maravilhosa sua? Todas são maravilhosas. E eu tenho porque, gente, a gente não falou, mas é minha mãe, minha irmã e minha irmã irmã uma da outra, graças a Deus. Qual que é a maravilhosa? Tô brincando, mãe, vou colocar cena em rosca aqui. Eu tenho uma pergunta também. Qual é a mais linda? Nossa. Tô brincando. Para mim, todas são lindas. Vamos fingir que acreditamos. Isso, né? Mas acredito. Mas é assim mesmo. É lindo. É tudo lindo. Tudo lindo. Tudo lindo. Vamos fingir que nós acreditamos. Tá ótimo. Vamos fingir. Finge bem. Então vamos lá na pergunta, porque nós gostamos de receber elogio, né? Então você tem que ser estratégica para receber elogio, até do seu marido, das suas amigas. Perguntas chaves. Você me acha bonita? Ela não vai falar o contrário, né? Você é linda. Ponto. Então você já amassa o seu ego aí. Mãe, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você conheceu Jesus, assim? Tipo, o primeiro impacto, assim, sobre Jesus. O impacto. Não posso falar que não teve, porque quando você nasce num berço evangélico, onde já existe uma ideia assim, tipo assim, nós vamos para a igreja, hoje vamos. Minha mãe sempre levava a gente para a igreja e eu conheci Jesus indo para a igreja. E nessa caminhada eu fui entendendo sobre conhecer Jesus e ter essa experiência de estar com Ele nessa caminhada.
minha mãe levou eu para a igreja, numa determinada igreja até os 13. Dos 13, ela levou para uma outra, Não ser na igreja dela. não sendo a igreja dela, mas Uhum. ela também estava lá. Ela foi levar os filhos lá. Levar os filhos lá. E quando ela levou nós lá, que não era pouco, minha mãe teve 13 filhos. Eita. Nossa, meu Deus. A gente já Eram tem 13 já. Bate Eram o terror. bastante. 13 filhos. Não tinha televisão, né? Não. Não. E quando eu estava lá, eu gostei mais de lá do que da outra, onde ela levava. Uhum. E ali eu quis ficar. Aí, ali eu me batizei, com 13 anos eu me batizei. Eu tive aquela experiência, comecei a ter experiência com o Espírito Santo, recebi o batismo no Espírito Santo muito cedo. Uhum. Me batizei muito cedo, porque tem pessoas que não se batizam assim com 13, espera mais, né? Uhum. Mas eu quis batizar. Você tava com aquela fome, Eu vontade de... Eu estava. Já tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Eu já fazia parte das crianças, já saindo de ser criança para adolescente, 13 anos. Uhum. E gostava muito de cantar, eu cantava. Aí, quando eu cheguei a ser jovem, também participava muito ali de tudo que tinha na igreja. E aí, essa foi a caminhada de conhecer Jesus. Uhum. E tá inteirada dentro da igreja, você participava de louvor. Até então, quem não sabe, a mãe cantava e o dom, né, da Luana é de Imagina. cantora. Nada. É verdade, É? é verdade. Não é, mãe? É verdade. Eu Mãe cantei muito. Eu Uhum. cantei muito. Eu cantava solo, sozinha assim. Eu amava fazer aquilo. E, inclusive, falando um pouquinho, que eu até cantei fora, eu fui mesmo no festival, no Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Participei. Rio de Eu Janeiro, hein? gostava de Chiquérrimo. cantar. Eu Era, gostava. fazia parte do seu dia a dia. Era prazeroso. Uhum. Você sabe que cantar é algo assim, né? Mexe com a Maravilhoso alma, cantar, né? mexe com a alma. E quando eu voltei do Rio, continuei minha jornada. Eu gostava muito de coral, eu gostava e coral é algo assim muito, muito bom, porque ele educa a voz. Uhum. Então, tinha voz muito educada, sabe? Sabia fazer muita coisa que o maestro ensinava e eu aprendia, porque eu amava a música, né? Tudo. Eu amava a música. E nessa aí, que você falou, tem a Luana que herdou isso total. E essa trajetória minha ali, de conhecer. Aí foi. Música, tá inteirada dentro da igreja. Sim, totalmente mergulhada. É por isso que a gente gosta tanto de igreja. Por isso. Aleluia, aleluia. Nossa vida é igreja. É igreja. É igreja. Ô, glória. Verdade. Isso Mas, real. Mas, mãe, uma coisa que a gente gosta muito de ouvir de você e do pai, né? São as histórias dos milagres que aconteciam naquela época, né? Que era as curas divinas, paralítico andar, cego enxergar. A gente adorava ouvir essas histórias. Os anjos. A gente quer ouvir essas histórias da senhora também. A senhora compartilhar com outras pessoas que não teve essa experiência e a gente quer ouvir da própria pessoa que viveu isso, né? E temos a Lília também, que vivenciou bastante, né, Lília? Experimentou, né, bastante eu coisa. Experimentei, eu tenho recordação, que também eu tinha meus 11, 12 anos, aí eu me recordo de algumas coisas e vamos estar aqui batendo papo a respeito disso. Mãe, aí você conheceu Jesus, essa jornada de música, né, Luana? De festival, tal, coral. E aí, fiquei sabendo que tinha um perseguidor. Conta essa história, né, Luana? Gente, essa história é a melhor. Essa história você não pode deixar Conta aí pra nós um pouquinho. Então, sempre indo para a igreja, né? Essa era a minha jornada. E aí,
Eu indo para a igreja, de repente, alguém me seguia. Seguia assim. A pessoa me seguindo. Você não ficou com medo, não? Fiquei. Sinceramente, fiquei. Imagine Meu alguém Deus. te seguindo. É um ladrão, é um... Sinceramente, eu fiquei. Aí, eu entrava na igreja, assistia o culto. Quando saía, Aquela olhava, pessoa lá. aquela pessoa lá. Eu ia embora, aquela pessoa me seguia. Aí, um belo dia, aquela pessoa chega atrevido, chegou e falou assim, quero namorar com você. Eu falei, mas nem te conheço? Como? Nem se apresentou nunca. Não. Como vou namorar, mas nem te conheço? Aí eu falei assim, não, eu não quero saber de nada. Eu quero namorar com você. Eu falei assim, mas eu não te conheço. Não tem importância. Aí continuou ainda, né, um tempo ainda me perseguindo e tal. Eu falando Imagine. não e Meu ele Deus. querendo Ai. namorar. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, como eu era assim, não que eu gostava de igreja, eu gostava de cantar, então eu estava em É o seu todas. estilo de vida. Era meu estilo de vida. Aí eu cheguei no meu pastor, falei assim, tá acontecendo isso e isso. Mas conta o nome do pastor. Tá. Fala Como o que era nome o nome desse dele? pastor aí. Que é muito importante, porque é. muitos pastores vão aprender com ele. Muito Então, doido. ele chama Cláudio Buarque. E aí eu falei assim, como? O que eu faço? Aí Mas ele como falou, que você chegou no pastor? Você falou assim, tem um perseguidor. eu falei assim, tem quer namorar alguém que me seguindo, e agora ele falou que quer namorar comigo, e aí o que eu faço? Mas você gostava desse... Não gostava. Não gostava dele? Não, Mas como que deu na sua cabeça chegar no pastor? Não, eu cheguei no pastor, porque tipo... Pedir uma orientação. orientação, o que fazer, Tipo, né? chamar a polícia. O que eu faço? Eu queria ver alguém que falasse assim para mim, não, eu vou fazer isso, isso, isso. Uhum. Aí, o que eu escuto? Vou te ajudar a ganhar ele para Jesus. E eu falei assim, Ai, eu meu não Deus quero, do céu. tô perdida. Eu tô querendo escapar. Eu querendo fugir. Eu O querendo pastor falou, fugir, não, o pode deixar, você vai namorar com esse rapaz. Mas primeiro vamos evangelizar. Vamos ganhar ele pra Jesus. Ele não disse vai namorar com ele. não Vamos falou. ganhar ele para Jesus. O foco dele era isso. Aí pegou, eu falei assim, olha, vamos levar ele em todos os eventos que tem de jovem na igreja, a gente vai levar ele. Uhum. E eu falei assim, é só uma fala, né? Uhum. Não vai fazer nada. Pois fez. Ele ia buscar. Focado. Ele foi buscar, sabe? Foi buscar um dia, foi buscar outro dia, aí foi. Aí chegava, trazia ele na igreja, aí ele ficava por lá de fora. Ficava lá fora. Aí foi indo nessa jornada de 8 meses. Isso foi 8 meses. Aí, às vezes a gente não consegue nem evangelizar, nem uma semana a pessoa já desiste. A gente desiste no meio do caminho. De difícil, ou homem difícil, ou mulher difícil, né? 8 meses o pastor ali, Sim, insistindo com esse perseguidor. Aí, chegou um dia, ele entrou na igreja. Nessas alturas, os jovens da igreja todos já conheciam ele, sabe? Uhum. Já falavam um oi, tal, sabe? Tentando puxar alguma conversa. Ele não era muito de conversa, e agora a gente sabe quem ele é, né? Fala, né? Pelos cotovelos. Muito, né? Sabe disso. Vamos descobrir Aí quem é esse ele- perseguidor, né? Aí Aí. ele pegou, foi se aproximando mais para frente, foi indo. Uhum. Aí um dia tinha um convidado, um outro pastor, estava lá na igreja. Aí ele falou assim, eu vou sentar mais lá na frente para ouvir esse homem. Aí ele começou a ouvir a mensagem atentamente, e Deus foi falando com ele, e falou assim, nossa, esse homem aí tá falando tudo da minha vida. Quem contou para ele? Eu falei, ninguém contou, nem daqui da cidade. Já tava bravo, que esse pastor contou. Tá falando a mas daí minha começou vida. a entender. Uhum. Aí foi o dia. Aí ele aceitou Jesus. Não sei se alguém deu uma Bíblia para ele. Não, mas ou ele aceitou Jesus chorando. Como que Muito. foi? ele pranto. até fez escândalo. Ela é verdade. Escandaloso. Porque Até hoje ele, é escandaloso. ele Muito. levantou a mão
ficou de pé e chorava, sabe? Eu falei assim, nossa, não precisa tanto. Era só Era só Não exagerado. Mas ele era perseguidor, ele tinha que ser exagerado. Senão não era sempre. ele. Né? E foi maravilhoso, porque ele não foi fingido, ele realmente aceitou De coração. de coração. E aí ele ganhou uma Bíblia. Eu não lembro se eu que dei, se foi o pastor que deu, se ele... Não sei, só sei que existiu essa Bíblia e ele pintou ela todinha de verde, assim, as folhas por fora fechadinhas, sabe? Aí eu falei, por que você está pintando essa Bíblia assim? Deixa ela normal. Senão, essa é a minha esperança. Aí, tudo bem. Passou, não demorou muito, mas foi muito assim, sabe, no estalo. Ele já começou a falar e queria pregar. Eu falei assim, mas tem que dar mais um tempo. Não. Ficou apaixonado, né, Lu? E quanto tempo a senhora demorou para a senhora casar com o pai? 1 ano e meio. 1 ano e meio, para quem não gostava, 1 ano e meio casou. Foi rápido, né? Muito rápido, hein? Caramba. É rápido, né? Muito, meu Deus. Mas Deus tinha um propósito, né? Sim, tem um propósito. Deus une propósito. Propósito. Não tem problema. Mas é gostoso, né, ouvir essa história que Sim. às vezes a gente, né, sobre evangelizar uma pessoa, a gente diz isso, a pessoa fica lá não querendo. E acho que a força de estar ali falando do amor de Deus, eu falei assim, eu não vou desistir desse cara até, ou dessa pessoa, ou dessa adolescente, desse jovem. E os pastores têm que aprender isso aí. Tipo, interessante. É interessante. O negócio de evangelização é muito interessante. E até então que ele experimentou sobre evangelismo, que ele se apaixonou por isso. Muito. Né, Luana? Ele se apaixonou por evangelismo, ele é evangelista nato, né? Ele conversa, ele é bem comunicativo, né, mãe? Muito. O pai. E isso aí também é porque a senhora deu uma brecha para ele trabalhar nessa área também. Sim, você não impedia ele, né, de fazer o reino de Deus. Nunca. Conta um pouco da história acerca dos evangelismos que ele fazia. Então, Pintou a Bíblia de verde. ele que era a pintou a Bíblia, que era a esperança esperança dele. E aí, Loucão. já saiu, tipo... Eu falei assim, não, calma, você tem que aprender. Não, eu vou aprender aqui, já vou ensinar ali. E saiu. Aí... Nessa jornada de evangelização, aí ele pegou de empreita a evangelizar e construir a igreja metodista wesleyana. Ele saía todo domingo. Ele falava assim, Zilda, nós vamos se encontrar lá na igreja. Aí, faz aí uma marmitinha para mim, que eu não sei, né, por onde eu vou, tal. E nessa jornada aí, ele ganhou muitas pessoas. Assim, foi um grupo que ganhou? Ele ia junto? Como que era? Não, ele ia sozinho. Sozinho? Sozinho. Porque, na verdade, a igreja estava iniciando. Uhum. Existia só 7 pessoas. Só 7 pessoas. Igreja Quase ninguém, né? Quase ninguém. O pastor e os filhos do pastor. É mais ou menos Com isso. certeza. E aí, ele saiu na empreitada. Não, eu vou evangelizar, vou trazer gente para essa igreja. Nisso, conseguiu trazer dentro de um ano 270, 260 pessoas. Super lotou. E um cara só. Um só, fazendo tudo isso. Empenhado, né? Ele estava empenhado em uma grande Apaixonado obra. também, né? Muito. Aquele primeiro amor, Primeiro rasgando amor, o coração. E eu nunca falei assim, não vai. Sempre apoiando. Sempre Também apoiei. é super orgulhosa, né? Imagine o coração da senhora. Fala assim, o perseguidor virou perseguidor de almas. De almas. Olha. A gente fica, viu? A gente fica orgulhosa, sim. eu acho que isso aí serve para todos nós. Eu acho que nós mulheres somos temos aquele orgulho do nosso marido, sim. Eu acho que todas têm. Tem. Eu creio nisso. Eu E tenho nós orgulho de você, amor. Eu também, para não ficar no vácuo. Fala aí, Lília. Eu também, amor. Mas não fala é mentira, né, meninas? Não, é verdade. Pelo amor de Deus. pura verdade. A gente reina, não nós mente. reina, A nós gente não reina. mente. Jamais. Mãe, fala para as mulheres encorajar seus maridos a continuar no reino,
não desistir, né, daquilo que o propósito de Deus para a vida deles. Porque tem muitas mulheres em casa, o que faz? O marido quer ir um pouquinho mais de tempo na igreja, ela começa, você tá demais na igreja, você vai acabar morando na igreja. Eu já vi vários relatos de mulheres criticando seus maridos por ir demais, orar demais, você ora demais, que é um absurdo a pessoa pegar e ficar exigindo, sendo que a pessoa está buscando Deus, né? A encorajar elas a insistir o marido ficar no reino, tem que, né? Se houver interesse, que a pessoa perceber que o marido tem interesse um pouco mais, deixa ele, incentive. Vai mesmo. Faça a marmitinha. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Hoje nem precisa fazer marmitinha, só ligar, só né? dar uma ligadinha aí já chega a sua comidinha. O iFood. É diferente hoje. Diferente. Hoje é mais diferente. Então, tem que incentivar. Não pode... se houver interesse, nós mulheres temos que incentivar. Vai mesmo, vai, eu te apoio. Da minha parte, tá tudo bem. Se não pode ir junto, tem algo aí também sobre estar junto. Uhum. Nessa evangelização, eu quase não fui. Mas daí, um período em diante, aí eu estava junto. Uhum. Eu estava junto. Depois veio vocês, eu arrastava vocês também. Uhum. Aonde eu estava, eu queria que vocês estivessem. Mas antes de você contar, né, quer saber lá dos 3 anos que ele almejava algo. Então. Esses 3 anos, o que ele queria tanto que ele buscava? Porque ele já era evangelista, Uhum. já ganhava vidas, mas ele queria falar em línguas estranhas. Era uma coisa assim, sabe? Fora do normal. Ele queria porque queria falar em línguas estranhas. Uhum. Aí, e buscava incessantemente. Ele ia para os montes, ele ia nas orações, e tinha um retiro. Quando tinha retiro para lá, para cá, ele ia. Estava em todo lugar, procurando receber o batismo do Espírito Santo. Aí teve um dia que teve um retiro espiritual e nós foi. Aí, chegando lá, perguntou o que é o objetivo, o que você veio fazer aqui. Aí eu falei assim, eu vim aqui para receber o batismo do Espírito Santo, eu quero isso. Uhum. Aí, nada. Passou o dia, aí todo mundo veio para a igreja. Aí tinha um convidado naquele dia, tinha um convidado de fora. O nome dele, Pastor Zácara. Aí ele falou assim, você não recebeu, né? Percebi que você não recebeu. Aí ele falou assim, não recebi. Aí ele falou assim, quer receber ainda hoje? Aí ele falou, quero. Esteja comigo 6 horas. Vai 6 horas lá na igreja, nós vamos se encontrar lá. Você acredita que o Zácara 6 horas estava lá? Tava esperando. Isso também é muito importante, né? Como vai se importar com uma pessoa, né? Ele se importou. Mas a pessoa que ama as almas, ele é se empenhado, importa, né? né? Ele se importa. E naquela época era muito mais sede e fome por Deus. Sim. E não aí, é? A diferença. Era diferente. Ele recebeu toque, naquela né? noite. Uau. De 6 Mas horas da tarde ele ficou diante. 3 anos orando 3 por anos. esse propósito. Por esse propósito. Recebeu o Espírito Santo. Recebeu naquele dia, naquela noite, ele recebeu. Foi, assim, algo maravilhoso. Em vez de uma língua estranha, ele recebeu variedades. Uau. Era uma diferente da outra, Foi bonito de ver. E é isso aí, a jornada. Eu acho que eu já vi o pai falando sobre essa línguas estranhas. Tipo, parece que é até internacional, né? Parece que é tipo, vem japonês, vem um monte de coisa. Que eu já vi uma vez ele fazendo isso num monte mesmo, uma vez que a gente foi junto. Foi bonito. Bem chocante pra mim, porque eu achei bem esquisito. Estranho, mas ela tá falando de um jeito, falando... É o poder de Deus, né? É o poder de Deus. Deus. É, verdade. Então... aí começou essa jornada de Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo, parece que acendeu mais, né? Acendeu mais. Se ele já era louco por Jesus, ele ficou piradão. Não é?
Aí Verdade. começou essa jornada de missões, né? Milagre acontecendo, que os milagres são extraordinários. A gente presenciou vários. A Lília também presenciou vários, que ela é a mais velha, gente. Maturidade. 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 Não, Aqui é, velha, gente, esquece esse negócio de velha, pelo amor de Deus. madura. Não, né? nem madura, eu sou madura. Maturidade. Maturidade, mais bonito. melhor, né? É melhor. É mais chique, É né? mais chique. É mais chique. Então, vai aí, vamos contar um pouco sobre esses milagres, porque a gente sabe que aconteceu essa jornada de milagre, mas qual foi o milagre que mais marcou a vida de vocês, assim? O que marcou a minha vida foi a minha mãe recebendo a cura de câncer. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro na vida dele. A gente foi fazer uma missão em Itatiba e lá a gente tinha uma igreja da mesma que a gente era. Uhum. E a gente estava no propósito de 60 dias de oração. E nesse propósito de 60 dias de oração, a minha mãe tinha assim, ela ficou sabendo que não ia viver. Um diagnóstico. Ela sabia, que o médico falou na frente dela. Você tem 3 meses de vida. Nossa. Pode até não chegar a 3 meses. Pode ser antes. E aí ela ficou sabendo desses 60 dias de oração. Ela quis ir. Aí a gente levou ela. Uhum. Aí, no primeiro dia que ela botou o pé na igreja, assim, sabe? Ela recebeu, assim, uma unção, um poder. É algo que marcou a vida dela também. Uhum. Ela viu um arco-íris em cima da cabeça do seu pai. E nesse instante, também, seu pai estava recebendo um dom. Nossa. E era o dom da profecia, que está lá, em os 9 dons. E nisso que ele recebeu, ele também já usou. Uhum. E foi até ela e falou para ela que o Senhor estava curando ela, que a doença não ia levar ela, que ela estava sendo curada naquele instante. E aí ela acreditou. Sabe o que é quando a pessoa Não tem dúvida. fala e a pessoa fala assim, não, eu tô curada mesmo. E já querendo sair falando para todo mundo, sabe? Aí ele falou assim, não, vai no médico. Tem lá mais uma fala lá do seu médico. Aí ela foi. Aí ele falou assim, nossa, o que aconteceu, dona Ana Zília? A senhora está curada. A senhora não tem mais câncer. O que foi que aconteceu? Mas eu fui curada por Deus. Deus me curou. Uhum. Então eu retiro. Viva. Falou para ela. Então eu retiro, você não vai morrer mais. Uau. Agora você vai viver. E isso é tão assim glorioso que a minha mãe já é falecida. Mas faleceu com 84 anos. E eu tinha você com 3 meses de vida. Então, 30 anos ela. 30 anos ela viveu. Depois que ela... Um diagnóstico de 3 meses, viveu 30 anos. 30 anos. Uau. É poderoso. Esse foi o primeiro milagre. Uau. E depois de lá, a gente foi para... Foi Regente Feijó. Foi Regente Feijó. Você lembra, Lília? Sim, me recordo de uma situação que nessa aí começou a missão do pai, mas migrar de cidade em cidade, não ficar só em Tu. Os peregrinos. Isso que ele ganhou na Metodista Wesleyana, 270 pessoas, tanto jovens ou família, criança, ele levava quem queria, estava disposto a ir, ele levava. Aí esse começo de sair em missão, de migrar em cidade, isso aí foi o início, foi o Regente Feijó, que é a cidade.
Uhum. Aí eu me lembro, tipo, vamos, que essa é a nossa missão, e fez. Acho que vendeu. Eu não me recordo se vendeu móveis, porque nós chegou com mala. Não tinha, Não levaram tinha nada. Ela chegou com mala na rodoviária de madrugada. Quantos filhos tinha? 3? 4. Quatro filhos. Já. 4, a Luaninha aí era de já colo. De colo. E aí eu me recordo assim que nós chegou de madrugada. Meu, cadê o pastor? Cadê quem vai Levaram- acolher a gente? Ninguém! Ninguém. Ninguém! Aí eu, tipo, a molecada já começa a brincar. Se Pega uma divertindo. latinha, já chuta, o pai já saiu buscar o. Acho que não era nem pastor, acho que era um tesoureiro da igreja para abrir a porta para a gente chegar. Então, essa era a jornada que a gente começou e a gente ia, era molecada, vamos mudar, Divertido. vamos, Tudo era diversão. tudo diversão. Mas dentro dessa diversão tinha um propósito, que era a missão, ganhar almas. E a gente foi aprendendo a amar o reino, amar vidas. É muito interessante isso. Né, para ela contar o testemunho também de cura. A Conta gente aí. quer saber o seu testemunho de cura através da oração da mãe, né? Que você, né? A gente sabe de algumas coisas das suas histórias, né? Acerca de oração, tudo, mas a gente quer saber de alguma oração que a mãe fez na sua vida e você foi curada. Sim. Eu acho que eu tinha meus 30 ou 31 anos, acho que foi uns 10 anos atrás, gente. É um tempinho aí, mas graças a Deus. Maturidade. Nisso, eu fui fazer meu exame de rotina. Eu não era muito ligada nisso. Mas como eu acabei de ganhar um neném, 1 ano, aí me insistiram. Não, você já está com uma idade, né? Começa a fazer. Fui fazer. Nisso que eu chego lá, a mulher nem começou a colher, e ela falou assim, daqui dá para ver. Seu colo do útero está sangrando, e está sangrando muito. Nossa. Aí eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, não, a gente não pode falar nada, né? Vamos esperar o exame. Esperar o exame, tal. E nisso aí eu falei, eu fiquei preocupada e ao mesmo tempo não. Eu aí teve o diagnóstico mesmo que estava sangrando, tinha que tratar esse sangramento. Nisso eu liguei para a mãe. Falei, mãe, está acontecendo isso, isso, isso. Ela não falou nada. Tipo, tá bom, Tá filha, bom, vai se tratar, vamos estar orando, tal, essas coisas. Aí daqui a pouco é 6:30 da manhã. Quem aparece? Aí eu vou abrir o portão, eu falei, mas que é? 6:30 da manhã, nem avisa. Era pastora Isidinha, que a gente chama, né? A nossa mãe. Vim orar por você. Eu falei, tá bom. Vim orar que o Senhor vai te curar hoje. Uau. Aí eu falei, vamos orar. Eu recebi a oração. Aquilo desceu no meu coração, acreditei. Fui fazer o exame, não tinha mais nada. Mais nada. Eu fui tão curada que toda vez que eu vou fazer meu CO é limpinho, como nunca foi tão limpo na minha vida. Uau. É a cura. Amém. A pastora aqui tem um dom de cura. Amém. E várias curas, né? Várias curas. curas. É lindo Várias ver. curas. Quando a gente ouve a voz de Deus, tem que ser imediato. Às vezes a Sim. gente fica com medo dessa voz, né? Sim. Que surge na nossa cabeça. A gente fica assim. Sim. Mas conta aí mais um pouquinho do seu testemunho, Lília. Vamos esquentar. Esquentar, porque a gente adora testemunho, né? Ai, Jesus, vamos lá. Quando eu já estou pela segunda vez casório, mas Deus restituiu. Contado o primeiro, né? Quando a gente é cristão, a gente aguarda isso com muita ansiedade. A mulher em si, ela aguarda isso com uma profundidade tão grande, acreditando que aquele casamento vai dar certo, filhos, se o cônjuge ou o marido vai estar naquele mesmo propósito. Esse é a certeza da mulher cristã. Esse é o desejo do coração dela. Nisso, deu tudo errado. Tudo errado o primeiro casamento. Tudo que você pensar que dá errado, Deu nesse. deu nesse. E eu lá assistindo. E calada. Tá caindo do lado, Tá tô lá. firme. Tá caindo do outro lado, tô firme. Tá tudo destruído,
tô firme. Porque a gente, tipo, a gente acreditava que se a gente orasse, a gente tem que permanecer, porque a gente é cristã. Tem todo esse peso para a mulher cristã, que um casamento tem que dar certo, tem que durar, tem que ser. Então, esse peso para a mulher cristã, no relacionamento, é muito peso. É muito pesado para a mulher. E aí, desistir. O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? Ainda filha de pastor? Piorou, hein? Piorou ainda. Que princípio é esse? Divórcio? Como assim? Aí, tipo, e eu lá persistindo, tudo dando errado. No decorrer, que já estava um caos, esses dois chegou. Mas conta aí, ficou 15 dias sem esse homem. Então, vou chegar. Tá, tô ansiosa. Vou chegar. Nisso, estava o caos. Esse era o último, a gota. Tinha o pai e a mãe batendo na minha porta, porque eu morava em Carapicuíba, né? Eles bateram na minha porta. Eu não sabia que eles iam chegar. Eles chegaram de surpresa. Não avisaram, não? Não, meu pai e minha mãe não avisou. Aí eles falaram, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E nada bem. Tava um turbilhão de coisa acontecendo e eu tentando resolver sozinha. E eu era sozinha lá, não tinha ninguém por mim, eu não tinha família, não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Nisso eu falei, tá tudo bem. E não estava nada bem. Nisso eles chegou com um pacote de arroz e um frango. Eu falei assim, glória, por dentro, glória a Deus, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Já tinha uns 15 dias que eu já estava tentando suprir de alguma forma, alguma coisa. Eu tinha 2 crianças pequenas em casa. Então, nisso que ele chegou a esperança. De algum jeito, chegou a esperança. No meu coração falou e clamou, chegou a esperança. Nisso que eu não falei nada. Não falei, tá tudo bem. Eles foram embora, deu 1 mês. Mas antes eles ir embora, eles deram uma palavra para mim. Lília, eu tenho um recado para você. Eu falei, fala, pai. Você vai voltar para Itu. Eu falei, vou nada, aqui está a minha vida, aqui está a minha casa, eu tenho tudo aqui. Estou casada. Tá, casada. Só Deus sabia. Nisso, a palavra foi, você vai voltar para Itu com mala, só mala. Você e suas 2 filhas e a mala, só isso. Falei, vou nada. Ixi, eu vou ficar aqui. Aí eles foram embora. Deu 1 mês. Eu ligo, pai, vem me buscar. Acabou tudo. Acabou tudo aqui. Não tenho mais nada. Vem me buscar, pai. Aí eles foram me buscar. Aí eu comecei minha jornada de novo. A minha jornada de iniciar como mulher, como filha, como mãe. Porque se reiniciar tudo de novo é muito difícil. Então não fala, é fácil, não é fácil. Não é fácil. E aí há o propósito, né? Deus tem um propósito aqui, tu, com a nossa família. Você pode ir para qualquer canto. Mas se você não está dentro do propósito, Deus faz um reboliço na sua vida. Mesmo que Ele permite. Ele permite você voltar. Nisso de voltar, Deus restituiu. Estou casada de novo. Eu tenho já a 3ª filha. Coisa mais linda, maravilhosa. Todo mundo ama. É uma menina muito perfeita, muito usada por Deus, de caráter exemplar, que me ensina muita coisa. Depois, um dia eu venho aqui contar a minha jornada de mãe. Lindo, que eu lindo. tenho uma história muito linda de mãe. Um dia eu quero vir aqui contar a história. Mas hoje é o dia da mãe e do pai. É o nosso dia. É o nosso dia. Então, esse é a minha jornada com o meu pai e com a minha mãe. Tem mais, mas esses são os pontuais que a gente pontua na vida, sabe? Fora marcante, o ensino, né? Que eles ensinam a gente, o caminho que deve andar, o que a gente passa para os nossos filhos, né? E é lindo. Eu amo ser filha dessa linda mulher. Que é a cara da Aline, né? É.
Tchan. Cara. E do meu pai, pastor Valmir. Eu amo ser filha deles. A paixão nossa. Sim. É muito gostoso ouvir isso, né, Luana? A gente saber que Deus, ele, às vezes a gente não sabe o caminho, mas ele sabe a nossa jornada. Até veio, quando você estava falando, veio aquela passagem da mulher que o marido deixou uma dívida e ela tinha que vender os filhos. E imagine aquela dor da mãe, tipo assim, ou eu pago essa dívida, senão é tudo, ou dívida que ela tinha que pagar com os filhos. Ela teve que entregar os filhos dela para a escravidão. Aí chegou o profeta, na hora certa, e ela recebeu aquele, como fala? Aquela profecia do profeta. Aquela Esperança, palavra, aquela palavra de É, esperança. palavra de esperança. Quando ela falou, o profeta falou, vai buscar as vasilhas. Os filhos foram buscar as vasilhas, falou, vai salvar a minha casa e a minha família. A mãe falou, vai, filho, vai buscar, porque o profeta chegou. Então, chegou o profeta para trazer esperança, né? Então, a gente entender também a voz de Deus, né? A gente precisa entender essa voz quando ele chega. Fala, não, chega, acabou. Não tenho, eu tenho algo maior para você. Casamento restituído, família restituída, filhos restituídos. É coisa linda que Deus faz. Também para as pessoas que estão nos assistindo, né? Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas a gente tem que aceitar. Algumas situações vai doer em nós. Dói. Porque tipo assim, a pessoa vai e lança uma palavra. Você vai voltar para Itu. Mas é um lugar que eu não quero estar. Mas é a palavra do profeta que foi lançada ali, né? Que foi colocada ali na mesa, né? Eu não vou. Mas é uma palavra que veio, foi exato que o Espírito Santo estava direcionando para a sua vida, né? E dá medo. Muito. Porque é uma coisa que você não está vendo clareza, né? E nem esperando, nem esperando, né? É difícil, às vezes, a gente aceitar uma palavra que vem de encontro com aquilo que a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir algumas coisas. E nós temos que ouvir mais o Espírito Santo, ser mais sensível a Ele. E é isso. É por isso que as coisas de Deus não é revelado para nós, porque senão a gente não aguentava. Porque tudo, se fosse revelado, esclarecido, Deus falou, você vai passar por um casamento, e isso vai acontecer, você vai ficar super magra, você não vai ter o que comer, você vai não sei o quê. Você fala assim, não, isso eu não quero, Deus. Isso aqui eu não quero passar. Então, Deus não revela tudo, porque senão a gente não aguentava o peso. Mas Ele sabe que a gente vai passar. Ele sabe que a gente vai passar, que a gente vai conseguir, porque é igual você quando a gente tem alguma curiosidade, né? Você fica curioso para saber, olha, embaixo disso aqui tem um papel. Aí você falou, tem algo escrito, mas não levanta isso aqui. O ser humano já é curioso, né? Sim. Se a gente soubesse tudo que está escrito já, a nossa história, daria medo. Verdade. Não daria medo, mãe? Muito Daria medo. muito medo. Então, E fora, não falava. Eu não falava, mas meu corpo, minha alma falava. Porque eu cheguei a pesar 47 quilos. Com uma altura de 1,69. Eu parecia que era esqueletinho humano andando. A primeira pergunta que me faziam, você está doente? Eu não, só sou mãe de duas crianças. Igual Seu Madruga, né? Isso. Se sente mal? Nada a ver, né? Só para quebrar o gelo. Mas isso aí, Deus é lindo. Mas vamos lá, mãe, vamos lá. Conta aí essa jornada de milagre. E depois chegou lá na rodoviária. Em Regente Feijó. Nisso que a gente, aguardando o tesoureiro vir buscar a gente, chega lá, né, mãe? Tem tudo! Né, mãe? A casa tava pronta! Muito gostoso! Ixi, a molecada foi abrindo geladeira, abrindo até fogão. Pra ver, vai que tem alguma coisa com o bolo pronto. Foi isso mesmo. A casa tava lá esperando a gente. Tinha tudo.
Nós veio só com as malas mesmo. Nós não se preocupamos com nada. Mas ali em Regente Feijó era só uma passagem. Era Sim. chegar, descansar. Que a jornada não era ali. Foi em Martinópolis, que era o nosso destino. Uhum. Mas mesmo assim, em Regente Feijó, a gente ficou alguns meses. Pouco, mas não lembro bem, mas alguns meses. Aí a gente foi para Martinópolis. E chegando em Martinópolis, sim, foi uma jornada assim, de ir por montes, orar. Era, como se fala, ali nós pegamos, como se fosse uma obrigação, fomos ali para cuidar daquele lugar, cuidar daquela igreja, sabe? Uhum. A responsabilidade estava na nossa mão. E foi muito bom aquele tempo, aquela jornada que passamos ali, de muita experiência. Foi ali, né, pegando a Luana, falar assim, quando Deus quer que a gente vai, a gente não quer ir. A gente não quer ir, mas Deus quer que vá. A gente não queria vir para Itu, e nisso, não querendo vir para Itu, Deus falando que Itu tinha algo para nós fazer, como pessoas voltadas para o reino, tinha uma missão a ser feita. E nós não queríamos vir. Aí, Martinópolis, fizemos um trabalho bacana de evangelização também, de oração. E foi lá que Deus enviou 2 missionários. Eu lembro bem do nome dele. Ele chamava Newton. E ela fugiu da minha mente agora. Mas lá que ela falou que era para nós vir para Itu. E ela falou assim, você vai. Aí o nego falou assim, não, eu não vou, não gosto de Itu. Eu não vou, por que eu vou? Eu não vou. Eu falei assim, não adianta teimar, você vai. Uma hora você vai. E dali, de Martinópolis, fomos para Paraguaçu Paulista. Sim, Paraguaçu Paulista, e foi viver milagres. Aí foi viver o sobrenatural, ver algo maravilhoso. Ali, uma jornada de ir para os montes, lá foi muito interessante, porque não era só eu e meu esposo, ou se for vocês, assim, nós, não. Era a cidade de Paraguaçu Paulista, de todas as igrejas ia um pouquinho de pessoas. Uns 3, 4, 5, 6, todos gostavam muito de ir. E aí a gente estava lá, na frente desse povo. Deus nos colocou, nós, na frente desse povo, para dar uma direção. E lembro como se fosse hoje, nessa jornada de oração no monte, a gente via muita coisa, muitos sinais, anjo. Eu nunca tinha tido a experiência de ver anjo. Nossa. Eu falei assim, nossa, como é glorioso. Porque eu não ia no monte para ver anjo. Eu não saía da minha casa, perder o sono, vou lá para ver anjo. Não, eu ia só para orar. E aí tinha dia que eles vinham, tinha dia que não. E nós não se importava com isso. Mas quando vinha era... Nossa, era maravilhoso. E como que era o anjo? Eu nunca vi, né? Então eu quero saber como que ele é, né? Incrível. Normal. Normal, igual uma pessoa. Igual uma pessoa. Não tem aquelas asas gigantonas? Não tem. Que pena. A gente queria ver um anjinho de asa. Não tem. E nisso teve uma situação que... Isso correu, né? Paraguaçu não é tão grande, não sei agora. Mas é uma cidade que todo mundo parecia que conhecia todo mundo. Entendeu?
Cidade E, pequena. aí correu o boato, um falando pro outro, os povo aí vai pro monte e vê anjo lá. Aí uma pessoa, não era evangélico, eu não sei que eles era de alguma igreja, alguma coisa. Só sei que ele não era evangélico. Aí eu falei assim, eu vou para o monte com vocês. Fiquei sabendo que lá vocês vê anjo. Não, né? Não vai para o monte para ver anjo. Não, mas eu vou para ver anjo. Aí eu falei, tá Todo bom, mundo queria então, ver. vamos. Aí ele foi. Naquele dia, nenhum de nós viu. Só ele. Eu pensei que o homem ia ficar louco. Ele ficou numa felicidade tão grande e falava para nós, é sério que vocês não estão vendo? Ele está aqui. E mostrava para a gente não via nada. Não via nada. Nós não viu. Só ele. Só ele. Aí, quando deu o horário do culto, ele foi o primeiro a chegar. Se converteu. Ele foi o primeiro a chegar na porta da igreja lá. Não, a partir de hoje eu vou ficar aqui com vocês, porque agora faz parte da minha vida. Ir para o monte Quero E ver anjo. Mas quem vê Isso é interessante. um negócio desse vai falar, meu Deus, nunca mais quero largar. Sensacional. Interessante. Para nós foi assim algo muito legal. E tem algo que acontecia no monte que para mim, naquela época, parecia algo. Se eu contar, pode ser até que muitos vai falar assim, isso é verdade. Mas conta, Mas né? é verdade. Conta. É Nós verdade. não liga. Uma verdade verdadeira, como diz o ditado. A gente ia para o monte, e nos montes acontecia muita coisa, a gente via brilhar, o chão assim brilhava, sabe? E teve um dia que a gente foi para o monte em 5 pessoas só, e a gente não foi no lugar que a gente ia, a gente desceu para um lugar por nome. Ai, meu Deus, agora. É uma represa, como é o nome daquela represa? Em Paraguaçu mesmo? Não me A recordo. represa que tem lá. Lá embaixo, né? Que É. descia. Balneário. Balneário. Era. Aí nós. Tá aí no mapa, gente. Balneário. Aí a gente desceu, a gente subiu, aí a gente estava orando, e naquele dia muito interessante que não era só o chão brilhando, Não. As árvores, assim, sabe, o cipó, tava tudo de brilho. Eu falei, tem alguma coisa aqui diferente. Tava diferente aquele dia. De repente alguém fala assim, posso ir orar com vocês? Aí a gente deu assim, vem reto, pode descer, nós estamos aqui. Aí desceu mesmo uma pessoa. Aí só que com essa pessoa desceu uma outra pessoa, que é o nosso ver era uma pessoa. Normal, como eu falei para a Luana, eles é normal. Aí começamos a orar, que tinha aceitado Jesus, um menino que era o pai dele era de um centro. E ele aceitou Jesus e seu pai batizou ele. E ele falou assim, ora, pastor, que eu queria tanto que o centro do meu pai fechasse. Aí o nego, naquele dia, lembrou disso e começou a orar para fechar o centro. Aí, quando falava assim, Senhor, fecha o centro, tal, falava o nome. Aí só sei que aquela pessoa, que até aquele momento eu pensava que era uma pessoa comum, que tinha vindo com o irmão, né, que pediu para orar com a gente, ele falava assim, já está fechado. A gente fecha, Senhor, e tal, falava. E o anjo já estava falando, já estava confirmado. Já está fechado. Aí, isso que a gente terminou, assim, né, a oração do monte, a gente foi se cumprimentar. E nisso que a gente foi cumprimentar, aí ele falou assim, graça e paz. Subiu, nossa frente, assim. Graça e paz, e sumiu. Ainda bem que eu falo graça e paz. Era graça e paz. Eu sou do anjo. Era um anjo. Muito interessante que a gente não se preocupava em ver eles. E nesse dia, ele surpreendeu a gente, porque a gente não descobriu que ele era o anjo. Nossa. A gente descobriu, pensamos que era uma pessoa que veio com a outra pessoa. E era um anjo.
Nossa. E realmente fechou o centro. Naquela mesma semana aconteceu um fato e o centro se fechou. E no lugar do centro se tornou... A igreja de vocês. Não, a Igreja Cristo Vive. Cristo vive. Igreja Cristo Vive, de Paraguaçu Paulista. Nossa. E, então, foi uma jornada muito interessante, esse monte. Acontece muita coisa. Eu vi o seu pai, nós trilhando assim no caminho, né? Porque sempre tem um caminhozinho, por aqui que vai para chegar no monte, né? Tem sempre disso, lugarzinho onde o povo passa, sabe? Fica assim, os matos ficam parecendo que roçou, sabe? Uma estrade. É uma estradinha. Aí, a gente indo para aquele lugar lá, de repente, nós chegamos no local do monte. E ele era o pastor do monte, né? Gostava de oração. O pastor que dava início às orações. E cadê ele? Desapareceu. Não, todo mundo procurando, e não achava. E aí eu falei assim, gente, deixa para lá. Ele não tá. Nós veio aqui para quê? Para orar? Vamos orar. Pronto, acabou, todo mundo começou a orar. Nisso que acabamos de orar, fazer as nossas orações e tal. Aí, vamos embora. Aí, então, o Valmir estava lá. Aí eu falei assim, nossa, a gente procurou tanto você. Não, vocês não procurou direito, porque o tempo todo estava aqui. Não é estranho? É muito estranho. Mas eu não sei nem a finalidade disso, mas eu sei... Ficou tipo igual aqueles... Ficou tipo o homem invisível. Não. Porque se ninguém viu ele, né, cara? É o perseguidor, agora É o o homem homem invisível. Nós não vi. Procurou e o Procurou. povo tudo começou a procurar. Impossível né, não achar, tipo assim. Aí e ele via a gente procurando, ele falava assim, não, eu tô aqui, gente, eu tô aqui, mas nós não escutava. Nossa. Ele tentava se comunicar com vocês e a vocês gente não via Não. ele. Legal. Interessante. Interessante. Interessante, Eu queria várias vezes, quando eu era pequena, eu queria ficar transparente, assim, pra senhora não pegar eu. Já tô pensou? aqui, mãe. Põe aquela não vai me cena pegar. lá, uma Quando mãe ela correndo começar a atrás de um esquecer isso, filho. hein? Nossa, Legal. seria sensacional, cara. Eu ia fugir de cada surra. Mas, nossa, que legal. Não tem Imagine. jeito nisso. Até, assim, sobre monte, a gente tem várias experiências, né? A Lília teve experiência sobrenatural também. Sim, eu tive. Mas... Eu amava ir pro monte, porque a gente era, tipo, diversão pra não, gente. A gente pegava formiguinha eu levava na cheia de Bíblia. luzinha, a gente pegava folha. Nossa, a folha tá brilhando, que dá, eu vou levar. Mas saía do monte e ela apagava. Tinha que voltar no outro dia pra vê-la acesa. Então, esse era o esquema de Deus. Olha, Olha, estratégia de Deus, né? filho. É. Vai brincando com Deus. Mas, nossa, é muito gostoso, né? Essa época era muito gostosa, né, mãe? Muito. Muito E a gostosa. senhora muito. sente saudade dessa época? Nossa, eu tenho saudade. Tenho saudade. Sabe o que eu lembrei? Daquele fato que o pastor ficou sem a igreja, e aí o pastor... Conta aí essa história. Então, em Paraguaçu Paulista Foi, né? também. Ali, Aconteceu muita coisa bacana. Paraguaçu Paulista tá bombando de coisas maravilhosas. Sim, que vamos aconteceu pra lá hein? de novo. Vamos passar umas férias. Vamos passar umas férias. No lá. Boniário, no Sim. Boniário. um lugar muito bonito. por Lindo, sinal. lindo. Procura aí, Lindo. gente. Paraguaçu Paulista, Boniário. Boniário. Vamos já falar, inscreve no canal, sininho. Nós estamos aqui no estúdio do Tangerina, né? E é bacana, se você quiser saber, tá na descrição também, né? Um estúdio maravilhoso, um ar-condicionado, pá. Maravilhoso, né? Sim. Vai, mãe, conta aí como que foi essa jornada desse pastor, o que aconteceu com ele? No sinal é o seu tio, sabia? Tio Sebastião. Ficou Sebastião. Ele teve que entregar o salão, era alugado, e não tinha igreja. E o povo falou, não, pastor, vamos se reunir em algum lugar. Aí, ele era o pastor conhecido ali, sabe? Como eu já falei, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E aí, a Igreja Batista Filadélfia, ela falou assim, vem fazer os cultos aqui. Nossa. Para mim, foi muito lindo essa atitude.
Imagine. Essa atitude, assim, ó, de uma igreja deixar uma outra igreja fazer um culto. fazer culto. Acho que deixaria roxo. Vamos se organizar. Se faz de manhã, eu faço à noite. Uau, nossa, imagine. Foi muito interessante. E a gente foi E foi, de cara Foi dura, assim, todo fazer bem. os cultos. Os bateristas, Ele falou os assim, caras que tocam, estão só, subindo no só altar. A Luana intercalar, cantando. né? Intercalar, tipo assim, tal hora ou tal dia é o culto da igreja e outro dia é o seu culto. E deu certinho. Não, que E bom. fez até ele arrumar outro salão, a gente ficou Ali na igreja do na outro igreja. pastor, É, congregando. congregando. Ai, que Muito legal. sinal, uma igreja maravilhosa, linda. É verdade. E isso que deveria ser a unidade do povo cristão, né? É, Sim. que hoje, Hoje em dia nem- é minha igreja. É minha igreja, volto para minha igreja, só vou na minha igreja. É. É só isso. A igreja Isso é meio polêmico falar, hein? Porque Ah, mas não, fala a gente tudo. é polêmico, gente. Tem Vamos, que vamos, ser. vamos pôr aqui na mesa aqui polêmica. Mas é a bênção. Isso Nossa, eu conto, isso é- eu conto por Não, e bênção. é um fato que de uma igreja, né, ceder para outra igreja os outros membros para estar na igreja, utilizar as coisas da igreja e os membros. Isso, imagine o coração de quem é membro, ovelha, vendo isso, a atitude, fala assim, nossa, isso é unidade, isso é amor, né, do reino, não é em prol do reino, não é que é meu, é do reino, né? Interessante, Paraguaçu tinha muito disso. Eu lembro quando seu pai começou a construir a igreja local, que nessa época que foi, a gente foi fazer os cultos nessa igreja, porque a gente ficava de salão em salão. E quando a gente começou a construir o salão próprio, tem uma igreja lá muito amorosa. Um dia ela passou em frente assim, uns irmãos perguntou assim, o pastor Hélio Pacheco mandou perguntar, o que vocês precisam? Uma igreja perguntando para vocês se estava construindo. Aí seu pai falou assim, eu estou necessitado disso, daqui, eu estava necessitado Fez uma de fazer lista tantas já coisas. que perguntou. Tantas coisas. Ele falou assim, tá bom. E foi. Demorou muito tempo, chegou um caminhão Uau. descendo o material de construção, bastante. E aí chegou e deu um envelope para o seu pai. Uhum. Aí eu falei assim, mas o que é isso? O pastor Hélio Pacheco está entregando para vocês hoje o dízimo do dízimo. Nossa. E quando nós abrimos, não era pouco dinheiro. Era. Não era pouco, porque era uma igreja, a maior igreja de Paraguaçu Paulista, essa igreja. Uhum. Era um povo muito amoroso, um povo solidário. A prefeitura conhecia eles. Eles faziam muita coisa pela cidade. Eles eram voltados a um social tão brilhante, que ainda não vi. Um amor, Tá sabe? para nascer. Não, era um amor total. Total. Não era, estou fazendo para minha igreja. Ele fazia em prol da cidade. Nossa. Isso era muito importante. Muito Nossa. importante. Eu tenho, assim, que tem que nascer, uma igreja tem que nascer do estilo dessa. igreja. É um amor sem reserva, sabe? Uhum. O que ele fez para nós, ele não fazia só para nós. Fazia pra Pode descobrir. Ele fazia para muitas. Uhum. O dízimo dos dízimos, ele dava para as igrejas de Paraguaçu Paulista. Legal. Aquele mês, nós foi contemplado, né? Uhum. Mas ele já fazia isso. Legal. Ele não fez aquela vez. Era já rotina. hábito deles fazer isso. Então, era muito maravilhoso. E eles eram um povo que crescia sem limite, sabe? Sabe aquele povo, a igreja... Eu não precisava fazer nada para se aparecer. Fazer isso, fazer aquilo. Não, eles eram vistos pelo amor deles. Entendeu? Muito maravilhoso. Eu tenho saudade de Paraguaçu. Uma cidade que foi abençoada nas nossas vidas, que eu também recordo muita coisa boa de lá. Muito milagre. Eu lembro que o pai fez foi lá que ele fez o Mar Vermelho. Foi. Que aconteceu que as pessoas curaram dos olhos. Muita cura. Muita cura.
E foi lá que começou realmente, assim, o ministério bombar. Foi lá. Foi lá que o Ministério Seu Pai de Cura foi lá. As pessoas começaram a vir de outra cidade receber cura. Não era só cura, o que eles precisavam, assim, chegava, eu vim aqui que eu quero fazer isso, vamos supor, aconteceu de um senhor aparecer e falar assim, eu preciso vender o meu caminhão, não é um exemplo, eu vim para vender, o senhor orar para que eu venha vender meu caminhão. É interessante que seu pai não tinha oração cumprida. Ele só falava assim, em quanto tempo você quer? Eu falei assim, não, eu preciso, como se fosse, eu preciso para ontem. Eu preciso dentro de 3 dias, uma semana, eu preciso desse caminhão ser vendido. Aí eu falei assim, então, 3 dias. E aí só recebia o recado lá, tá? Eu vendi, pastor, eu vendi. Então, era muita coisa, acontecia, assim, milagres extraordinários, assim, sabe? Algo maravilhoso. Você estava vivendo... Eu estava vivendo o sobrenatural. Eu estava vivendo o sobrenatural de Deus ali. Era coisas marcantes. Marcou. Eu achei uma tenda de evangelista. Só não tinha segunda-feira. O resto dos dias, era todo dia. Era muita gente, e o Senhor operando, e aquela bênção, as pessoas sendo curadas. Era coisas, para mim, era maravilhoso. E para quem recebia também, ele saía propagando. Hoje a gente tem, né, esse veículo, o que nós estamos fazendo hoje. Mas naquela época, não. Era um falando para o outro mesmo. Tinha gente que era boca a boca. Tinha gente que vinha de Cianorte, do Paraná, sabe? Para saber o que estava acontecendo ali, que ali estava acontecendo muita coisa. Já tinha acontecido um avivamento. Avivamento é isso, né? Avivamento é isso. Estava acontecendo um avivamento. Vinha gente de Osasco atrás lá, tipo, receber uma cura ou fazer um pedido. Então, Paraguaçu para Osasco bem chão mesmo. Cianorte também no Paraná. Nós estamos em Paraguaçu Paulista. Não é Paraná, né? Mas não é tão longe, mas não é tão perto. Vem gente de Cianorte. Pessoas querendo receber algo de Deus, algo... pessoas que eram missionárias e queriam ter experiência, sabe? Viver uma experiência com Cristo. E lembro como se fosse hoje a pessoa pedindo oração, eu falei assim, eu quero ser diferente. Eu quero passar para as pessoas algo diferente. Aí, mas o que você quer? Eu quero algo na minha vida diferente. Ai, pastor, ministra em mim algo diferente. Quero. Só sei que o braço da mulher ficou todinha prata. Nossa. Eu nunca vi isso. O braço dela prata. Aí o nego falou assim, você quer mais do que isso? Levanta sua mão e ministra agora você nos outros. Aí ela começou a ministrar. Lembro como se fosse hoje. Nós, todos que estavam ali, ela levantou a mão, caiu assim, sabe? Parecendo um franguinho. O braço? Uau. E todos caíram. E, sabe, assim, para trás, assim, com uma unção poderosa. Ela falou assim, é isso que eu preciso. Eu preciso disso. Então receba. Ela levou a unção. Levou a unção. Mãe, a gente também quer saber um pouco quando os filhos surgiram na sua vida e quando eles começaram a exercer o seu próprio chamado. Porque isso aí são relatos de você e do pai vivendo, né, o reino. E aí, quando seus filhos, porque todos nós aqui experimentamos algo diferente, mas também a gente viveu também coisas que a gente também fez, né? Sim. Né? Por ver muito o pai fazendo algo extraordinário. A gente quer que a senhora conte o Douglas, o Eric, a Aline, Lília, Luana. Vamos lá. A senhora conta aí dos seus filhotinhos. Interessante
Isso aí, Lu. Porque a gente tem os filhos da gente. Você não imagina o que eles vão ser. Tá? Você não imagina, mas Deus sabe. E Deus disse para mim que eu ia ter não só um, nem só dois. E todos eles estariam nessa terra por um propósito. Um propósito grande. Você sabe o propósito de Deus na sua vida. Você sabe? Já profetizado. Recebo. Deus vem, sabe? Vamos voltar um pouquinho. Quando eu ficava grávida, eu tinha vergonha. Sinceramente, eu tinha vergonha de estar grávida. Parecia, não sei se era algo meu, mas parecia que eu tinha crítica. Acho que as pessoas me criticavam. De novo, grávida de novo. Isso aí era um pensamento da senhora. Era um pensamento. Mas quando Deus falou comigo que de qualquer forma eles tinham que existir, por causa do chamado, por causa tinha que existir para exercer algo nessa terra, eu entendi. Porque quando eu tinha só a Lília e o Douglas, eu só queria os dois. Eu não queria ter mais filho. Aí, que falava para mim, arruma mais um, porque assim ela deixa de querer seu colo, que é a Lília. Só queria meu colo. Eu vivia cansada. Hoje. Dengosa, eu gosto do colo da minha mãe. Será que cabe? Se deixar, eu deito. E aí eu falei assim, quem sabe, né? Aí eu tive a Aline. Aí eu pensei, né? Ela não vai me querer tanto assim o colo, né? Eu pensava na canseira de estar carregando ela. Ela não queria, ela andava, mas ela não queria andar. Ela queria colo. Eu vivia cansada. Ela vai entender que colo não é só dela. Mas não foi bem assim. Eu não entendi até hoje. Ela não consegue dividir. Eu não consigo dividir nada. Não foi bem assim. Aí a Aline veio. Eu falei assim, vou operar, né? Vamos fazer uma lacadura aí para não ficar nos 3. Não consegui. Mas a senhora tentou? Tentei. Aí não deu certo. Aí eu tive uma gravidez complicada e aos 7 meses nasceu. E eu estava tudo certinho para operar, com dinheiro em mão. E eu falei assim, agora acontece. Aí não aconteceu. Nasceu de 7 meses, fora do tempo, fora do hospital que estava me acompanhando. Lá ele sabia, tinha marcado para o dia 23 de dezembro essa laqueadura. E eu estava já em outro hospital, porque eles tinham me internado em outro hospital. E nisso, eu tive essa criança. Naquele dia, não apareceu ninguém para me visitar, para me levar. Eu pedi alta, porque eu queria ir para outro hospital, porque lá eu ia fazer a laqueadura. E ninguém apareceu, e ninguém me levava. Eu falei assim, por favor, me leva lá. Não, a senhora não pode sair daqui desse hospital. Só sai se alguém da família da senhora vier aqui. Aí eu liguei, não posso ir. Eu ligava, não dá para mim ir hoje. Eu falei assim, meu Deus, você está bem, você está no hospital, você está bem, fica aí. Eu falei assim, aí dali a pouco a criança nasceu viva, mas durou 5 horas. E nisso, cadê? Nada de laqueadura. Aí eu me vi grávida da Luana. Aí a Luana, eu ganhei uma operação. Eu tinha que ir em Sorocaba, eu fui. Chegou lá em Sorocaba, não tinha um leito disponível.
as cadeiras, as moiradas resolveram ter filho naquele dia. Estava tudo lotado, tinha um lugar. Aí o hospital falou assim, não pode ficar aqui. A gente vai, nós não vai nem encaminhar. A gente vai ligar, já vai pedir o internamento para a senhora daqui. Você já vai chegar lá, já vai estar, só entrar e já ser internada. Aí me internaram no Samaritano de Sorocaba. Lá eles eram contra fazer laqueadura. E aí eu tive Luana. A bençona, né? A benção. Bençona, a gente fala bençona, gente. Era um bebê gigante. Fala aí, mãe, que tamanho que era essa bebê? 54 centímetros. Meu Deus. Meu Deus. E tive ela sozinha, eu e ela. Parto normal? Total. Uau. Total. E Deus é surpreendendo, né? E nisso, de novo, perdi a laqueadura, né? Perdeu. Aí, me vi, depois de 4 anos, me vi grávida de novo, do Eric. Aí, que eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que operar, eu tenho que fazer essa laqueadura. E era uma corrida tão gigante atrás dessa laqueadura, era incrível. Era incrível. Aí, mas ele era o último mesmo. Porque Deus fez as coisas acontecer de uma maneira surpreendente. O médico estava lá, na hora de eu precisar do médico, ele estava lá. E aconteceu dele fazer a laqueadura. E, enfim, meus 5 filhos. Perdi tudo porque Deus falou que vocês existiriam. E que tinha um propósito nessa terra gigante. E eu preciso ver isso. Eu estou aberta a ver isso. Eu sei que Deus tem algo que está unindo vocês a um propósito. Está unindo vocês a um propósito. E é isso que Deus quer, é isso que está acontecendo hoje aqui, é algo maravilhoso. É verdade. Maravilhoso. Ela sabe, Luana sabe que Deus falou que você... Conta aí, vai. Fala aí, vai. Fala aí, eu sou, acho que uma das filhas que mais gosta de estar em evento gospel. Eu adoro. Sou muito gospel. É café de pastores, é tudo, né, mãe? Sim. Adoro. Aí eu acho que eu fui num café de pastores esse dia, né? E aí o pastor chegou em mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aqui é só para pastores, né? Eu falei assim, eu sou uma mini pastora. Criança. E aí ele falou assim, Deus mandou falar algo para você. Vem aqui, menina. Apóstolo Carlos. Ele é o careca cabeludo, que eu falo. Ele é careca aqui e cabeludo aqui nas laterais. É muito da hora ele. Diferentão. É bem diferentão. Aí ele falou assim, Deus manda falar para você, menina, que a sua voz vai curar e libertar vidas. Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Eu até então, acerca de cantar essas coisas, eu não gostava. Achava mó fiasco ficar lá na frente, todo mundo te olhando e tal. E aí, do lado da casa da mãe, isso aí foi em Carapicuíba, né, mãe? Sim. Do lado da casa da mãe, tinha uma igreja, Assembleia de Deus, ou Madureira. Assembleia de Deus. Cantava sempre a mesma música. É verdade. Aquilo ficava na minha cabeça, né? O tempo todo na minha cabeça aquela música. E aí o banheiro era direto com a sala, não era? Não, ele dava para fora, por isso que você ouvia muito. Sim, mas eu tô falando assim que eu ficava ali no banheiro tomando banho, ouvindo e cantando o que a igreja cantava. Porque eles cantavam sempre a mesma
música, parecia sabe, o disco E- quebrado. Que voltava. E bem na hora que você ia tomar banho. parecia- Eles ensaiavam bem na hora que eu gostava de tomar banho. Quase nunca, brincadeira. Olha, não, corta isso aí, pelo amor de Deus. E aí eles cantavam uma música lá. Se alguém souber, eu vou cantar um pedacinho. Se alguém souber, por favor, fale quem é esse cantor. Ou quem Até é hoje eu não sei Ou quem quem que é é. a cantora, né? Quem é a Cantora, né? cantora. É. Amor, 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 amor tão lindo, amor tão puro de meu Jesus, sofreu na cruz para salvar a humanidade. Ele trouxe. Aí eu não lembro mais. Mas fala a sua idade, né? Eu tinha o quê? 9 anos, 8 anos, né, mãe? É por aí. Aí, quando eu saí do banheiro, tava a minha família toda sentada na sala, falando: achamos seu chamado. Você vai ser cantor, você vai ser uma grande cantora gospel. Eu falei, aleluia. Eu nem queria isso, né? Mas tudo bem. Hoje eu sou ministra de louvor na igreja Vida Plena, né? Com os pastores, a pastora Vera e o pastor Gerson. E eu exerço meu chamado também ali, né? E aí eu falo assim que o chamado ele é lapidado conforme o tempo. Eu demorei muito tempo até eu conseguir cantar na frente de todo mundo. Muita vergonha, eu morria de vergonha. Eles pediam para mim cantar, eu chorava para mim não cantar, não é, mãe? Sim. Você cantou pro aniversário da tia Joelma. Joelma. Com muita vergonha, mas você cantou. E ali também foi ali que eles Sim. viu que você cantava. Tinha uma voz bonita, eles gostavam muito de ouvir você, mas foi no aniversário dela que você deu seus primeiros passos aí Da cantoria. cantando, né? Cantando. E é isso. Chamado, todos têm. Deus vem, cada um no seu lugarzinho certo. Tem Douglas, né? Pastor Que é o Douglas. primogênito. Ministra a palavra. Tem. Que é o mais feio da família. Brincadeira. A mãe não vai achar. Não, a mãe, ela fala sempre lindão, é Lindão, é o bonita. lindão da A mãe família. vai Tem a sempre Lília, né? A Lília ela é o ministério da dança. Ela aí, ela sabe o ministério dela. Ela fala que não sabe, ela sabe. Eu sou do bastidores. Lógico que não. Se você quer uma pessoa pra ajudar nos bastidores, chama eu. Mas também é um Sabe, ministério, sabia, mãe? Não, é um É ministério. um ministério, mas não- porque tem pessoas que não conseguem fazer o que eu consigo fazer. Nos bastidores. Nos bastidores. Se não tiver os bastidores, não tava nem funcionando aqui os meninos na câmera, da coisa. Tem que ter os bastidores. Sim. E é importante também, Não, né? claro. Porque a gente não pode também falar assim, a gente desmerecer o ministério dos bastidores. Não. Mas chamado é algo incrível, porque às vezes o chamado tem uns que são mais evidência, né? Tem. Que é o chamado, por exemplo, da música, da palavra, da dança. É um chamado em evidência. Mas e o outro chamado que é organizar a casa do Senhor, os eventos. Se você chega na igreja, você vê tudo organizado, limpinho. Quem arrumou? Quem arrumou? É um ministério também. Eu acho Sim. que aquela que zela da casa do Senhor também é um ministério. Sim. Não concorda? Sim, com certeza. Eu gosto. Tá certo. Faz Né? o que gosta. Né? Tem que fazer o que eu gosto. Mas Deus tem mais. Ai, eu quero mais. Deus tem mais. Eu quero mais. Sempre mais. Tem o Eric também, né? Que ele vem estudou para uma coisa. E ele falou assim, não, eu vou estudar porque eu quero ser professor. E ele estudou teologia. Hoje ele ganha o pão dele de cada dia com isso, né? Sendo professor. E hoje ele também já dá aula para gente de teologia. Então, tudo é um chamado. Tudo é Deus preparando para algo que ele vai fazer. E Deus vai fazer. Eu acredito. E falando desse chamado e filhos,
Meu primeiro ministério, descobri como mãe, né? E também descobri o meu primeiro ministério da dança, que foi a Luana que ministrou em mim. Ela fala sempre, eu não recordo, Eu Lília. só lembro eu te dando um véu. Falei assim, toma aqui esse véu, Vai é seu, dançar. vai dançar. Eu falei, não vou dançar não, você sabe dançar, Lília. Eu falei, eu não sei dançar, eu já vi você dançando, Lília. Eu falei, Eu já vi você dançando hip hop. e você sabe, você tem agilidade. Esse foi o meu primeiro ministério, né, dentro da igreja, a respeito de evidência, igual a Aline falou. Mas eu gosto também de lavar banheiro na igreja. A gente adora. A gente gosta de estar no bastidor, na frente, atrás e continuar. Isso é tão interessante porque a gente fazia tudo. A gente limpava, depois ministrava, cuidava, ia pra célula, ministrar a célula, voltava. Expulsar demônio. E quando não conseguia, toma aqui, continua, eu não aguento mais. Então, a gente era tudo. Sim. Né? O reino de Deus é isso, é trabalho. Sim. É trabalhar. Então, chegou um recadinho aqui para nós não. A Luana, porque senão ele perde aqui, né? O testemunho seu. Que a gente quer. Eu tava Nós aqui, queremos ouvir seu Testemunho testemunho. secreto. Ela não queria. Vamos contar isso aqui. Ela não queria contar pra gente antes de vir pra cá. Então a gente tá com uma expectativa desse testemunho. Escreve aí. Luana, revela logo. Escreve hashtag, revela logo, Luana. Revela logo. Conta aí pra nós esse testemunho maravilhoso. O testemunho é que no dia do meu aniversário de 2019, eu cheguei na casa da Aline super frustrada. Que eu passei o meu... eu acho que eu fui de manhã no médico, cheguei na casa da Aline já chorando, falando assim, eu recebi uma notícia muito ruim, né? O médico falou que eu tô com vários caroços nos seios e não sei o que vai acontecer agora, né? Até falei assim, péssima notícia no dia do aniversário. Péssimo. Eu fiquei arrasada. Aí a mãe chegou na mesma hora, né? E aí ela pegou e falou assim, vamos orar agora. E não tem como... ela falou assim, não tem como eu orar se não orar a palavra. Sempre a mãe a senhora sempre fala isso, né, mãe? Sim. Quando você for orar, ora a palavra. Verdade. Aí ela começou a falar o texto, né, que fala sobre que ele levou sobre si todas as suas enfermidades. E naquela hora, na mesma hora que a mãe começou a orar por mim, veio um poder, eu senti queimar assim dentro de mim e sumiu o caroço. E era vários assim, porque eu fazia, né, o toque. E até então, você mandou apertar a Aline e tinha vários carocinhos, né, Luana? Nos seios inteiros tinha esses caroços. Ela falou apertar, eu falei, Luana. E aí eu fiquei assustada, né? Só que aí, como eu falo assim, que o poder da intercessão, né? Os nossos pais são os nossos intercessores. E naquela hora, eu recebi a cura, passei de novo no médico, o médico falou que não tinha mais nenhum caroço mesmo, que estava tudo ok, que eu estava curada. Eu recebi ali na hora da oração. Porque eu falo assim, que às vezes as pessoas têm medo de pedir uma oração, ou tem medo de... Até para os pais, né? Para os pais, vergonha, né, de falar a situação que está vivendo. Às vezes não precisa falar, literalmente, mas falar assim, eu preciso de uma oração, eu preciso de ajuda, né? E eu fui curada, mãe. Aquele dia eu fui curada através da oração da senhora. A senhora tem o dom de cura, a senhora sabe disso, né? Que a senhora tem esse dom. A senhora fica meio ali no mistério, ali, que não quer revelar que tem esse dom. Ela é misteriosa. Ela é misteriosa. Eu tenho pedido para Deus o dom da fé. Quando vocês relatam assim, eu até fico pensar. Eu acho que eu já recebi, né? Já, porque faz tempo. Esse dom é assim. Você ora, se a pessoa não tem fé nenhuma, pela sua fé, a pessoa é alcançada. Sim, verdade. Então, esse dom, sabe, quase semelhante ao seu pai. Mas uns tempos para cá eu não tenho pedido mais.
Eu tenho que exercer. 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 Então, vamos experimentar. Você, seguidores aí, inscreva no canal e já coloque o seu pedido de oração. Se você está precisando de alguma cura, libertação, qualquer coisa, a gente vai pedir para a pastora Isildinha estar orando, né? Fazer aquele pedido de oração. Isso é importante, porque tem muitas pessoas que passam, até quando você fala sobre mãe, assim, a gente é mãe, né? Nós três. A gente tem a Luana que tem um filho autista, que a gente vai falar muito sobre isso também. Sim. Aqui nós vamos trazer psicólogo, pessoas que entendem sobre isso. Mas a mãe, ela tem um poder muito grande dentro da casa. Ela tem esse poder de abençoar o filho. Às vezes você não tem nenhum dom, mas só a sua palavra tem poder de cura. Sim, né? Verdade. E a gente declarar para os nossos filhos o quanto nós amamos, quanto eles são talentosos e transmitir essas palavras como mãe, porque a palavra da mãe tem muito peso, né? Porque a gente tem algo divino, que só nós consegue gerar um filho, né? A mulher tem esse poder de gerar. Então, é muito importante a gente sempre ministrar nossos filhos. A Lídia tem, né? Também, né, Lídia? História sobre ministrar para filhos. É incrível. Conta um pouquinho aí para nós. Eu vou só relatar um episódio quando minha filha estava no 3º ano. E nisso, ela já era repetente pela 2ª vez. E aí o professor me chamou, mãe, você sabe, sua filha... se ela não está no final do ano, se ela não desempenhar a leitura, vai ficar de novo. Coitadinha, né? Porque ela é bonita. Ela chamava atenção desde pequena. Então, todo mundo ficava com dó dela pela boniteza, não pelo desempenho dela. Ela sempre ganhava todo mundo na beleza. Ai, ela é tão bonita. Eu falei, mas não é isso, ela tem que ler. Aí o professor, então, ela só tem 2 meses para aprender a ler. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Vou chegar, vou falar o quê para ela? Porque ela não foi na reunião, né? É reunião escolar. Aí eu cheguei na Evelyn, vem aqui. Ela estava na sala, chamei ela para a cozinha, peguei um livro dela, né? Que tinha uma leitura lá, tinha uma historinha, né? Falei, vem aqui, filha. Você quer repetir de novo? Ela, eu não quero, não, mãe, eu tô com vergonha já. Eu tô com a minha. Já tá demais, já sei tudo. Falei, mas se você sabe tudo, por que você não põe isso para fora? Não sei, não consigo. Não sei, não vai. Quando pede, eu já acho que esqueci tudo. Mas eu sei tudo. Falei, então vem aqui, filha, eu vou ministrar em você. Hoje você vai aprender a ler. Ela, como assim, mãe? Você vai aprender, vamos orar junto? Ela, vamos, mãe. Começamos a orar junto. Eu ministrei nela, eu falei até tipo de maldição hereditária, que eu mesmo repeti 2, 3 vezes o 2º ano. Aí eu falei, não, você não vai, filha, você não vai, é a mesma trajetória minha. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Leitura, sabedoria, abre a mente, tira as vendas dos seus olhos, ouve melhor. Na escola você vai ser boa. Eu falei, em nome de Jesus, você vai ler agora para mim. Peguei o livro, ela não sabia ler, gente. Ela não sabia ler. Eu peguei o livro, sentei com ela. Olha, foi imediata. A oração é imediata. Eu não sei se é a mãe profetizando, ou se Deus agiu, ou se Deus ouviu a oração. Sei que foi imediata. E a leitura dela foi a leitura mais linda que eu ouvi naquele dia. Até hoje, ela é a que lê melhor lá em casa. Ela lê, minha filha. E já está na faculdade. Ah, sim, ela está fazendo enfermagem. Então, Deus é maravilhoso, né? Sim. A respeito de filho, esse poder de oração dos nossos filhos, a gente tem. A mãe tem vários relatos sobre oração, né? Orar pelos filhos, que sempre foi mulher de oração. Isso, fala um pouquinho sobre oração, mãe, pra gente. Qual a importância de uma mãe orar para os filhos? Mãe é aquela que é intercessora dos filhos, né? Muitas das vezes fala assim, não vou orar, não. Não vou orar. Por que não orar? Aí vem não, você vai orar sim. Você vai orar sim. A gente é como se fosse
algo empurrando a gente. Eu já senti isso. Uhum. Por exemplo, quantas vezes eu orar por você? Eu orei muito por você nas madrugadas. Muito, 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 muito. Aí as pessoas falavam assim, para, deixa. A sua parte você já fez. Mas eu não sentia que eu tinha feito a minha parte. Eu continuava orando. Até um dia, a gente tem que entender isso. Que quando tem que parar. E quando a oração agora não é mais com você. Agora não é mais com você. Aí eu entendi que já agora Deus vai agir, porque você já fez a sua parte. A oração tem que ser a chave que abre, sabe? E que dá um destino a quem não tem um destino. Por exemplo, a pessoa está desnorteada, sem rumo. Aí você, por exemplo, você falando de filho, às vezes o filho está sem rumo. Aí a oração da mãe, ela vem para dar um destino para aquela pessoa, um rumo. E pode ter certeza, a Lília tem também, né, essa experiência de você ora e fala assim com Deus, a minha parte eu fiz, eu entrego. Agora não vou fazer mais, agora é com você. Verdade. E a gente faz isso, sabe, Aline, com fé. Porque a gente acredita que Deus vai fazer, sabe? É acreditar que Deus vai fazer. E ele faz a ponto de você entender que ele está fazendo. Olha, você depositou em mim, ó, o que eu estou fazendo. É muito, 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 muito gratificante. Você vê o que Deus faz, sabe? Através daquela atitude sua. E eu vejo muitas coisas acontecer. No caso, oração. Assim, Deus impulsionar a orar. A Luana ficou muito em segredinho comigo com esse milagre aí. Mas é Deus operando. E a gente tem que testificar, sabe? Sabe, Luana? Tem que testificar. Não guarda para você quando Deus... Não é porque é eu, não. Seja quem for. Sim. Testifique o que Deus faz. Porque Ele merece isso. Ele merece ser testificado. Você falar assim, Deus fez isso. Não fui eu. Eu só fui um instrumento, só uma pessoa. A gente tem que começar deixar Deus nos usar. Né? Deixar Deus usar. Tanto na oração, ela é a chave de tudo. Ela é a chave. Então, nosso papo aqui está muito gostoso. Muito bom. Né, Lu? Eu quero agradecer, né, vocês também por ter vindo. Para nós é mais do que honra ter vocês aqui, porque não tinha como ser outras pessoas que a gente poderia gravar se não fosse primeiro vocês. Mulheres que fazem parte da nossa vida, né? São exemplo pra gente, né? A Lília, como nossa irmã mais velha, é um madura. Exemplo. Madura. A mãe, como sendo... a mãe sendo a nossa mãe, exemplar sobre oração, mulher de Deus, mulher que investe no marido, mulher que acredita no propósito. Isso é para nós, a gente está exercendo também, né? E viver isso é muito importante. É uma honra receber vocês aqui no Ela Reina. E com certeza muitas mulheres vão ser impactadas com o testemunho de vocês. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau, né? Tchau. Obrigado. Se inscreva no canal. Pronto.